Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal, de Milton Santos. Prefácio. Este livro quer ser uma reflexão independente sobre nosso tempo, um pensamento sobre seus fundamentos materiais e políticos, uma vontade de explicar os problemas e dores do mundo atual. Mas, apesar das dificuldades da era presente, quer também ser uma mensagem portadora de razões objetivas para prosseguir vivendo e lutando. O trabalho intelectual no qual ele assenta é fruto de nossa dedicação ao entendimento do que hoje é o espaço geográfico, mas é também tributário de outras realidades e disciplinas acadêmicas. Diferentemente de outros livros nossos, o leitor não encontrará aqui listagens copiosas de citações. Tais livros enfocavam questões da sociedade, verdadeiras teses, isso é, demonstrações sustentadas e ambiciosas, dirigidas sobretudo à seara acadêmica, levando por isso o autor a fazer, ao pequeno mundo dos colegas, a concessão das bibliografias copiosas. Todo mundo sabe que essa se tornou quase uma obrigação de scholarship, já que a academia gosta muito de citações quantas vezes ociosas e até mesmo ridículas. Sem dúvida, esse livro também se dirige a estudiosos, mas, sobretudo, deseja alcançar o vasto mundo, o que dispensa a obrigação cerimonial das referências. Não quer isso dizer que o autor imagine haver sozinho redescoberto a roda. Sua experiência em diversos momentos do século e em diferentes países e continentes é também a experiência dos outros a quem leu ou escutou. Mas a originalidade é a interpretação ou a ênfase própria, a forma individual de combinar o que existe e o que é vislumbrado, a própria definição do que constitui uma ideia. Este livro resulta de um longo trabalho, árduo e agradável. A grande maioria de seus capítulos é inédita em sua forma atual e é também, de algum modo, uma reescritura de aulas, conferências, artigos de jornais e revistas, entrevistas à mídia, cada qual oferecendo um nível de discurso e a respectiva dificuldade. Somos muitíssimo gratos a todos os que colaboraram para esse diálogo e até mesmo àqueles que desconheciam estar participando de uma troca. Entre os primeiros, quero destacar os atuais companheiros do projeto acadêmico ambicioso que desde 1983 venho conduzindo no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Minha incansável colaboradora, doutora Maria Laura Silveira, que leu o conjunto do manuscrito, e a professora doutora Maria Ângela Faguim Pereira Leite, assim como as doutorandas Adriana Bernardes, Silene Gomes e Mônica Arroio, e os mestrandos Elisa Almeida, Fábio Contel, Flávia Green, Lídia Antonio Giovanni, Marcos Xavier, Paula Borim e Soraya Ramos. Ao Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas que me acolhe e estimula, e particularmente ao Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial e Ambiental, Laboplan, coordenado por meu velho amigo Armen Mamigonian. Vão também meus agradecimentos. Estes também incluem os colegas Maria Adélia A. de Souza, Rosa Esther Rosini e Ana Clara Torres Ribeiro, com quem colaboro há cerca de 20 anos.
aos colaboradores gratuitos encontrados em inúmeras viagens pelo país, ou participantes de conferências, debates e congressos. Sou também devedor pelas intervenções e sugestões. Sou grato à Folha de São Paulo e ao Correio Brasiliense pela autorização para republicação de artigos meus na sua forma original ou modificada. Ainda no capítulo dos agradecimentos, uma palavra especial vai à geógrafa Flávia Grimm, que teve a paciência de acolher os cansativos ditados de manuscrito de que resulta este livro. A assistência da geógrafa Paula Borim outra vez mostrou-se valiosa. Sou também muito sensível ao apoio recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Essas agências não contribuíram diretamente para uma obra ou pesquisa, sendo sempre um subproduto das demais, também como sempre o estímulo recebido de minha mulher. Maria Helene foi muito precioso. Ao contrário de um autor francês, Joël Rosnay, que no prefácio ao seu livro Le Macroscope surgiu aos seus leitores começar a leitura por onde quiserem, devo fazer uma outra advertência. Se alguém ler inicialmente ou separadamente os primeiros capítulos, pode considerar o autor pessimista, e quem preferir os últimos poderá imaginá-lo um otimista. Na realidade, o que buscamos foi, de um lado, tratar a realidade tal como ela é, ainda que se mostre pungente, e de outro lado, sugerir a realidade tal como ela pode vir a ser, ainda que para os céticos nosso vaticínio atual pareça risonho. A ênfase central do livro vem da convicção do papel da ideologia na produção, disseminação, reprodução e manutenção da globalização atual. Esse papel é também uma novidade do nosso tempo. Daí a necessidade de analisar seus princípios fundamentais, apontando suas linhas de fraqueza e de força. Nossa insistência sobre o papel da ideologia deriva da nossa convicção de que, diante dos mesmos materiais atualmente existentes, tanto é possível continuar a fazer do planeta um inferno, conforme no Brasil estamos assistindo, como também é viável realizar seu contrário. Daí a relevância da política, isto é, da arte de pensar as mudanças e de criar as condições para torná-las efetivas. Aliás, as transformações que a história ultimamente vem mostrando permitem entrever a emergência de situações mais promissoras. Podem objetar-nos que a nossa crença na mudança do homem é injustificada. E se o que estiver mudando for o mundo? Estamos convencidos de que a mudança histórica em perspectiva provirá de um movimento de baixo para cima, tendo como atores principais os países subdesenvolvidos, e não os países ricos, os deserdados e os pobres, e não os opulentos e outras classes obesas, o indivíduo liberado partícipe das novas massas, e não o homem acorrentado, o pensamento livre e não o discurso único. Como acreditamos na força das ideias, para o bem e para o mal, nesta fase da história, em filigrana aparecerá como constante o papel intelectual no mundo de hoje, isto é, o papel do pensamento livre. Por isso, nos primeiros projetos de redação, havia o intuito de dedicar um capítulo exclusivo à atividade intelectual genuína. Todavia, achei melhor discutir esse papel em diferentes momentos da redação, sempre que a ocasião se levantava. O livro é formado de 6 partes, das quais a primeira é a introdução. A segunda inclui capítulos 5 e busca mostrar como se deu o processo de produção da globalização. Esse tema já havia sido tratado de alguma forma em outras publicações e livros meus. A terceira parte, formada de 6 capítulos, busca explicar por que a globalização atual é perversa, fundada na tirania da informação e do dinheiro, na competitividade, na confusão dos espíritos e na violência estrutural.
acarretando o desfalecimento da política feita pelo Estado e a imposição de uma política comandada pelas empresas. A quarta parte mostra as relações mantidas entre a economia contemporânea, sobretudo as finanças, e o território. Esta parte é constituída de 6 capítulos, dos quais o último poderia também se incluir na parte seguinte, pois por meio da noção de esquizofrenia do território, mostramos como o espaço geográfico constitui um dos limites a essa globalização perversa. É essa ideia de limite à história atual que se impõe na quinta parte, em que são mostrados ao mesmo tempo os descaminhos da racionalidade dominante, a emergência de novas variáveis centrais e o papel dos pobres na produção do presente e do futuro. A sexta parte, uma espécie de conclusão, é dedicada ao que imaginamos ser, nesta passagem de século, a transição em marcha. Aqui, os temas versados realçam as manifestações pouco estudadas do país de baixo, desde a cultura até a política. Raciocínio que se aplica também à própria periferia do sistema capitalista mundial. Seja centralidade apresentamos como um novo fator dinâmico da história. É exatamente porque esses atores eficazes, mas ainda pouco estudados, são largamente presentes que acreditamos não ser a globalização atual irreversível e estamos convencidos de que a história universal apenas começa.